Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra e professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com Elaine Fernandes da Cunha Mesquita. Eu acho que eu pronuncio o Elaine muito aberto, devia ser Elaine, eu imagino, mas ela é Isso. psicóloga, é mestre em psicologia pela Universidade Federal de Goiás, especializada em saúde mental, inclui concentração e independência química, entre outras. Ela é ex-tutora da Universidade Federal de Goiás e da UNB. Também é ex-gestora do Consultório na Rua e do CAPS Infantil Girassol, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, e é membro dos coletivos Liberdade e Intercambiantes. Então, Elaine, obrigadíssimo por aceitar esse convite para essa conversa. E eu começaria, como eu faço sempre, perguntando quem é Elaine, desculpe, quem é Elaine Mesquita. Que eu vou chamar de Elaine Mesquita. Não vou chamar Elaine Fernandes da Cunha Mesquita, eu vou chamar Elaine Mesquita. Então, quem é Elaine Mesquita? Primeiro, antes de falar quem eu sou, quero te agradecer. Para mim é sempre um prazer estar dialogando, né, com meu grande mestre, Antônio Neri. Elaine Mesquita é uma militante dos direitos humanos, é mãe, avó, e, acima de tudo, é aquela profissional que tem imenso prazer em trabalhar com população em situação de vulnerabilidade, ou, mais explícito ainda, com os vulnerados. É interessante que até vários conceitos assim foram mudando a partir do momento que eu fui me colocando enquanto profissional, né? Porque quando a gente sai da academia, a gente sai com umas ideias tão teóricas e, ao atuar, a gente vai, de alguma forma, construindo uma clínica. E eu posso falar assim, que toda a clínica que me constituiu enquanto profissional foi a clínica política. Uma clínica política onde o protagonismo dos usuários me transformou e me transforma até hoje. Então, essa é a Elaine, né? Como diz o Nery. Eu não vou nunca ter o sotaque de vocês aí. Elaine, como é que anda a saúde mental em Goiânia, e talvez você tenha uma ideia do próprio estado de Goiás, porque a gente tem notícias de que a saúde mental não é muito considerada em muitos lugares. Como é que a saúde mental está aí na sua região? Então, professor, quando a gente pode falar que a saúde mental aqui em Goiânia, em Goiás, mas principalmente aqui em Goiânia, ela teve uma força total nos anos de 2010 até 2014. E aí, com a mudança de gestão e com a forma como eles foram fazendo com os CAPs, tirando de alguma forma as potencialidades, né, que tinha um pouco a ver com a questão dos recursos humanos, tinha a ver com a questão de supervisão, com a questão também de acompanhamento desses profissionais num modelo que era novo, sim, para nós, como é para o Brasil inteiro, né? Se a gente for pensar o modelo psicossocial, praticamente depois da década de 70, né, que foi iniciando, e aqui no Brasil foi depois do ano 2000, 2010, 2012, né? E aí, o que que acontece? Goiânia que tinha já pactuado na CIR, na CIB, toda a RAPS necessária no ano de 2300, o que a gente viu foi um desmonte a partir de 2016. Um desmonte como? A gente foi percebendo que, Nery, Sim, estou lhe ouvindo. tá ouvindo, né? Sim, sim, Desculpa, tudo bem, estou ouvindo sumiu. bem.
Então, o que que a gente foi percebendo? A partir do golpe midiático, né, que a gente sabe que realmente houve assim, a culminância, né, Uhum, da, da resistência contra um modelo mais democrático no Brasil, a gente viu devagarzinho, mas devagarzinho, as questões sendo desconstruídas aqui em Goiás. Nós vimos perdendo a força, a questão das RAPs, que já estavam pactuadas, a questão da uhum, RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial. A gente viu eles tirarem peças fundamentais das equipes, como coordenador técnico, né? E, de alguma forma, a entrada de vários profissionais que não tinham nenhuma supervisão, nenhuma qualificação antes de assumirem, né, propriamente os seus cuidados dentro da perspectiva psicossocial. E o que a gente foi percebendo é que tudo isso trouxe uma enorme perda, inclusive no sentido assim de que com essa desconstrução gradativa e depois com o próprio Ministério da Saúde, lá para o ano de 2020, até uns 3 anos atrás, praticamente o inverso do que era a proposta do modelo psicossocial, porque onde era os recursos dados para a construção dos pontos de atenção, né, da RAPS, a gente viu os recursos serem completamente levados para comunidades terapêuticas, para o aumento, olha só a incoerência, para o aumento de uhum, leitos em hospitais gerais, e tudo isso trazendo assim, um atraso significativo no modelo psicossocial. Hoje, a gente está tentando, né, através do projeto Nós na Rede, o Ministério da Saúde está tentando ver se consegue fazer com que haja um resgate do modelo. A gente começou assim nesse projeto Nós na Rede, aqui em Goiás, com a primeira etapa, que foi tentar ver os saberes que existiam hoje nos pontos de atenção. sim, Então, a gente fez assim, um levantamento de experiências que eram significativas para o modelo psicossocial, e através dessas experiências, a gente foi percebendo os equívocos, foi percebendo aqueles que estavam com mais potencial ou não, para a gente agora iniciar, a partir de agosto, a uhum. qualificação desses Você, pontos. você se lembra quais foram essas experiências que você chama de mais significativas? Olha, aqui no estado de Goiás, eu até assim surpresa e gratificada porque a gente conseguiu 92 experiências, pensando que ia ter umas 20 ou 30 mais ou menos, né? Dessas 92 experiências, Nery, a gente foi vendo assim, as pessoas que traziam no seu fazer aquilo que o Lancet, né, falava Uhum, que era a questão relacional. Sem recursos, sem pessoas para supervisionar, a gente viu experiências a nível, né, de todo o estado que traziam em si o usuário como centro realmente do tratamento, da linha de cuidado, com questões assim protagonizantes para eles, né, no sentido de estar levando eles para participar de conselhos, experiências que faziam com que, através de teatro, teatro do oprimido, eles conseguissem manifestar e depois irem para locais públicos para poder falar através da arte aquilo que não estava sendo falado, né? uhum, E experiências também assim de grupos mesmo que não centrava unicamente na questão da doença, mas tentava de alguma forma trabalhar todo o entorno daquele usuário para que aquele usuário tivesse condições de ir ressignificando, né, o seu entorno para que esse entorno também fosse terapêutico, para que esse entorno também fizesse parte do seu tratamento. E a gente ficou maravilhado com isso. São 92 experiências. Vai ser lançado agora o site na Fiocruz com essas experiências, e a partir dessas experiências também a gente começou toda a elaboração de como que seria esse curso, né?
que vai ser um Uhum. curso de 90 horas presenciais e 30 horas que a gente vai estar com eles, escutando, né, compartilhando, e, na verdade, trazendo assim, uma perspectiva bem freiriana mesmo, no sentido de que o saber deles que estão lá na ponta pode sim ser significativo para que a gente construa em outros espaços linhas de cuidados que sejam mais inclusivas, né? Então, é nesse sentido. Interessante, interessante isso. E com relação à rua, Elaine, eh, como é que está a situação em Goiânia? Vocês têm uma população muito larga, muito ampla? Quais são as atividades? Como é que está, segundo os seus olhos, a- as questões relacionadas com as pessoas, que estão em situação de rua, que a gente não chama mais de morador de rua, mas em situação de rua, porque ninguém mora na rua, né? As pessoas estão na rua porque não tem outro lugar para onde ir. E como é que está em Goiânia? Goiânia ou Aparecida de Goiânia e em Goiás de Então, modo assim, geral? Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Hidrolândia, essas cidades mais próximas, você viu que na minha dissertação eu trago, em 2014, que a gente teve, num ano só, 64 casos de homicídios aqui da população em situação de rua, né? Nessa, nessa ocasião, a gente fez muita articulação com os movimentos sociais, com as entidades que, de alguma forma, trabalhavam em prol, né, da rua, tanto entidades religiosas como de controle social, para que a gente pudesse sensibilizar e implicar os legisladores na ocasião, né, numa federalização de cuidados aqui para Goiás, porque estava se percebendo que muitas dessas mortes também era causada pela polícia, né? Nosso estado, infelizmente, a gente tem uma polícia que é extremamente violenta, né? Aqui a necropolítica, ela não, ela extrapola a questão dos cuidados e vai realmente para a morte mesmo, né? E a gente entendia assim que essa violência e essa frieza, essa apatia, né? A gente sabendo que tem tudo a ver com a naturalização também da desigualdade social aqui, né? Os estigmas e os preconceitos que a gente viu implicados com essa população e, naturalmente, o nosso sistema capitalista, né? Eram fatores assim que precisava que fosse feito algo diferente. E a partir dessa questão da gente tentar movimentar, na época eu era coordenadora do consultório, né, de rua de Goiânia, na época era de rua, você veio aqui várias vezes nos ajudar na formação dessa equipe, né? Então a gente foi tentando trazer aqui, na verdade, uma clínica que fosse ampliada, né? Uma clínica que realmente possibilitasse que a sociedade, as instituições e, de alguma forma, os profissionais que lidavam tanto formalmente como informalmente com essa população, tivesse esse olhar mais macro da situação que a gente estava vivendo. E houve uma transformação, né? Realmente conseguimos praticamente que os homicídios parassem, que era disparador, era assim de assustador o número de pessoas que estavam morrendo em situação de rua. E que também, através de vários cursos que a gente deu em parceria com a Universidade Federal, para os profissionais, para a própria rua, né, para de alguma forma politizar mais essa população, a gente foi percebendo uma mudança. Mas, infelizmente, Nery, eu falo assim, que foi um respiro só, né? Foi como se a gente tivesse mergulhado nessa negligência, nessa iniquidade que estavam rodeando essas pessoas em situação de rua, e de repente a gente deu esse respiro, né, de 2010 até 2015, mais ou menos, teve toda essa movimentação, e de repente a gente vê a política retornando, né? A clínica política sendo deixada de lado, a protagonização e os cuidados que se tinham com a população de rua, né? Nessa clínica ampliada também foi deixando de acontecer. O movimento da população nacional em situação de rua, que a gente fez assim um amparo bem legal junto com o Ministério Público, com essa população, fazendo cursos para eles, encontros, a gente faz até hoje esses encontros, né? No sentido assim de fortalecê-los mesmo em relação aos seus direitos. Sim. A gente viu que houve
na verdade, uma desorganização desse movimento, um enfraquecimento, né? Essas oficinas de formação política passaram a ser tomadas hoje por uma gestão que é uma gestão que vitimiza em vez de protagonizar, uma gestão que tenta, de alguma forma, controlá-los através da religião, que acha que cuidar da rua é dar comida, é, que agora já está com medidas para pegar essa população e mandar para os seus estados de origem. Quer dizer, a gente está retornando à década de 70 aqui em Goiânia, no sentido de, naquela época, a gente falava recambiar, né? Pegava aquela população e recambiava, né, de volta para o seu estado. Agora, o prefeito novo que assumiu, né, nesses 4, 5 meses agora, 4 meses de gestão, já está aí com N ações de higienização da cidade, de retorno dessa população, de levar essa população também para comunidades terapêuticas, como se diz, desconsiderando completamente as outras possibilidades de cuidado que teria essa população. Então, assim, estamos tentando, né, junto aos movimentos sociais, esse semestre, a dar um jeito de parar com esse movimento de higienização e de retorno dessa população para suas cidades, né? Que a gente sabe que, na verdade, muitos que aqui estão nunca tiveram, na verdade, cidade, né? Caminham pelo Brasil. Outros encontraram aqui alguma possibilidade de ganho, mesmo que seja informal. Mas nós estamos numa cidade hoje que os camelôs estão sendo tirados das ruas, né? A gente já tem mais ou menos 10 dias que a polícia, a guarda municipal está tirando aqueles que ficam na rua, não estão querendo que eles fiquem na rua. E imagina o que é daqueles que ganham a sua vida mais informalmente ainda do que os camelôs, né? Então, é uma situação assim que a gente está precisando organizar muito, e a gente está se organizando. Só para você ter ideia, a última coisa que saiu aqui em Goiás foi que o COSEMES, né? é, Conselho dos Secretários, né, de Saúde, fizeram um documento solicitando que fosse incluído na política de saúde mental do Estado as comunidades terapêuticas, né? Então, para você ver como caminha aqui o Estado de Goiás e como a gente, enquanto resistência, vai tentando por- é, somar forças com esses coletivos, né? Ô, Eliane, Elaine, eu estou chamando você de Eliane hoje, não sei por que, Elaine. Elaine, é, a comunidade, a população em geral, como é que ela entende isso? Há alguma resistência da comunidade, alguma informação? Como é que isso chega e qual é a posição do social da sua cidade com relação a isso, com relação a esses homicídios, esse modo como se lida com as pessoas em situação de rua? E, por outro lado, como é que o corpo, eu chamaria o corpus social especializado na saúde mental, se coloca diante dessa posição higienista que não é só próprio de Goiânia, mas isso é mais ou menos comum em muitos lugares, a gente tem visto. Como é que o social, em geral, e o social especializado na saúde mental se coloca diante desse movimento higienista? Como eu te falei anteriormente, naquela época onde os assassinatos aconteceram com maior número, né? A clínica política que nós utilizamos aqui foi justamente trabalhar com a sociedade goianiense para que todos os canais de denúncia fossem acionados. Porque, infelizmente, a nossa sociedade, ela é aquilo que sempre foi falado, né? Apática, completamente indiferente ao sofrimento alheio. Eu acho que não é só aqui de Goiás, mas em Goiás a gente tem muito disso. Os comerciantes o tempo inteiro pedindo para a gestão maior, de alguma forma, tirar, né,
tanto da rua, como tanto os camelôs, como também a população em situação de rua, porque eles acham que atrapalha o seu comércio. E quando vem ações higienistas assim, a primeira coisa que a gente vê é o aplauso da maioria da sociedade. Aí começa aquilo que você falou, nós que trabalhamos com a saúde mental e que temos a militância do trabalho realmente dentro da perspectiva de liberdade, dentro do modelo psicossocial, a gente começa a fazer os movimentos de resistência. E esses movimentos de resistência vêm com essas mobilizações. A gente começa a fazer panfletos, a gente começa a fazer denúncias ao Ministério Público, a gente começa a fazer audiência, tentando fazer com que essas ações, de alguma forma, sejam detidas e mostrando que já foi conquistado, porque aqui a gente já conseguiu fazer, aprovado pela Câmara, uma política de saúde mental e uma política da população em situação de rua. E nessa política está, de alguma forma, todas as questões que já foram tratadas, tanto na Constituição como na política maior. Né? Então, nós estamos agindo dessa forma. Agora mesmo a gente está fazendo vários panfletos, vários pôster, trabalhando a questão contra a comunidade terapêutica, contra essas últimas medidas, né, que o prefeito tem feito, e teremos agora na CIR novamente esse pedido do COSEMS, então todos os coletivos que atuam na perspectiva do cuidado em liberdade já estão se organizando para estar presente lá, para pressionar. E assim, Nery, é um trabalho que eu falo que ele não pode, tem que ser educação continuada mesmo, porque as pessoas, os que vão ficando mais antigos nas lutas, vão adoecendo, vão envelhecendo, e os mais novos, em muitas ocasiões, se eles não tiverem um suporte de resgate mesmo histórico, do que já está pronto, não precisa inventar a roda, está pronto, já está no papel, né? Mas se nós não fizermos, né, essa resistência de estar mostrando a forma correta, digna de tratar essas populações, a gente cai lá para o século XIX, de novo. Não tem jeito. A universidade tem sido um espaço de trabalho interessante, Elaine? Muito interessante. A gente tem, desde. Eu estou citando o ano de 2010, que foi o ano que eu comecei, que na verdade eu comecei a trabalhar com a população em situação de rua em 1988. Mas desde 2010, quando eu assumi algumas gestões aqui em Goiânia, a Universidade Federal tem sido minha parceira. Eu falo assim, a gente fez. Quando a gente foi trabalhar a questão da sociedade, com vários seminários, quando a gente foi trabalhar a questão dos trabalhadores mesmo, a gente fez aqui 3 edições de curso à rua que duravam um ano. Nessas edições era trabalhadores da assistência social, com trabalhadores da saúde, com com conselhos e com a população de rua. Então, a universidade era aquela que me amparava no sentido assim, tendo ou não tendo verba, eles cediam locais, eles ajudavam a trazer convidados, e até hoje, quando a gente precisa, é com ela que a gente conta, sabe? Até hoje eu falo que a Universidade Federal tem cumprido seu papel, né, nessa questão de realmente estar junto à comunidade naquilo que ela mais precisa, né? Então, o Ministério Público teve uma época que ajudava a gente muito, muito, muito mesmo. Agora, o Ministério Público é parceiro quando a gente convida, mas se for um tema que é mais revolucionário, que eles entendam que é contra as questões conservadoristas que temos aqui no estado de Goiás, aí há muito assim resistência em fazer de nossa forma. Aí eles geralmente eles querem ter o controle sobre quem vai falar, sobre como que vamos agir, ou sobre o material que a gente vai distribuir, sabe? Então, nesse sentido, a gente hoje tem a Defensoria Pública mais próxima de nós. A Defensoria Pública tem realmente nos atendido com maior abertura e também cumprindo mais o seu papel, né, de defesa mesmo da população, dos vulnerados também. Elaine, isso é interessante. E como funciona atualmente
em Goiânia, os consultórios na rua, porque houve um momento em que nós tínhamos os consultórios de rua que estavam inseridos na saúde mental. Os consultórios de rua foram inventados aqui em Salvador, inseridos na saúde mental. Eu costumava dizer que nós entrávamos pela alma e encontrávamos o corpo. E que os consultórios na rua, a meu ver, entra pelo corpo e nem sempre encontra a alma, porque a atenção básica não estava, a meu ver, preparada para ir para as ruas, cuidar das pessoas vulneradas. Como é que está funcionando o consultório na rua em Goiânia? Então, eu acompanhei de perto, enquanto gestora, enquanto psicóloga, desde 2010 até mais ou menos 2014. Aí a gente tem um panfleto aqui, eu não sei se dá para mostrar, E, mas esse panfleto aqui, ele, na verdade, a gente fez, né, tipo uma cartilinha, que era um manifesto em defesa da liberdade dos usuários de droga, do respeito à população de rua, no sentido de ser contra tirar o consultório de rua e passar o consultório na rua, né, para atenção básica, justamente por essas questões que você trouxe aí, de não conseguir chegar na alma. Eles falavam assim, tentavam argumentar assim, o próprio Ministério da Saúde argumentava assim, não, mas o consultório na rua, ele vai ser mais integral, que ele vai cuidar de tudo, vocês só cuidam da saúde mental. Eu falei, não, ao contrário, nós chegamos pela saúde mental e fazemos a integralidade de cuidados, porque a gente não acredita do trabalho na saúde mental só com o sujeito, a gente vê a saúde mental para cuidar desse sujeito tanto fisicamente como em torno dele também, e isso a atenção básica, atenção primária, não vai dar conta, né? Porque ele deixou de ser, na verdade, naquela época, eu falava assim para o nosso secretário, que era o Elias Haas, eu falava que ali, simbolicamente, era a democracia numa equipe. Simbolicamente, era a liberdade de cuidados numa equipe, porque através de tudo, até de um curativo, a gente conseguia fazer com que aquele usuário, de alguma forma, se sentisse cuidado na alma, né? Também. Então, assim, a gente manifestou contra. Quando ele foi para a atenção primária, eu fiquei um pouco mais distante, porque eu não queria sair da saúde mental, mas fiquei mais nessa lógica de estar trabalhando com eles. Só um minutinho, né? Está dando sinal de ficar trabalhando com eles a questão de qualificação, de reflexão com eles em relação a como que, apesar deles terem tirado muita força do consultório de rua, na rua, como que eles poderiam enfrentar esse momento, né? E hoje a gente vê aqui em Goiânia um consultório na rua completamente inoperante, no sentido de que nós que trabalhávamos a semana inteira, os 3 períodos, de manhã, à noite e à tarde, uma equipe assim que fazia acontecer mesmo a clínica ampliada, a gente vê hoje um consultório que não consegue mais fazer isso. A gente vê hoje um consultório que deixou de fazer a clínica política. Porque quando a gente usava a estratégia da clínica ampliada, enquanto era consultório de rua, e a gente trabalhava a protagonização, o cuidado com a população de rua dentro dessa clínica, a gente sensibilizava e ajudamos na formação do movimento da população, tinha formação política, tinha passeata de contestação, denúncias, inclusão de representantes da população de rua nos comitês municipais e estaduais aqui de Goiás, né? Encontro com o Ministério Público, participação com o movimento da população de rua na discussão das violências. A gente fazia intervenções em loco, né, da equipe com ações de redução de danos. Então, assim, enquanto a gente fazia todo esse trabalho de clínica política mesmo, hoje a gente vê um consultório de rua que fica tentando apagar, né, algumas fogueirinhas, mas no sentido assim bem fraco mesmo, que chega a doer meu coração de ver a situação que está o consultório de rua hoje. Então, nesse sentido, a prática política da redução de danos tem tido dificuldades, porque a redução de danos foi, num determinado momento da história, uma estratégia clínica que depois ganha o estatuto de uma política pública.
né, com toda a implicação disso que partia da não exigência, da abstinência e da capilaridade da redução de danos que Antônio Lancete, defendia tanto. Então, como é que você tem visto atualmente a questão da redução de danos em Goiânia? Tem gente contra, tem gente a favor. Como é que está funcionando a redução de danos, já que os consultórios na rua vivem essas dificuldades? Historicamente, aqui em Goiás, quem trouxe com mais força a redução de dano, na ocasião, em 2008, mais ou menos, foi o Domiciano, né? Infelizmente morreu, né, Domiciano, e iniciou dentro da equipe que trabalhava a questão da DST-AIDS aqui em Goiânia. E aí ele veio Uhum. trazendo, né? Assim que eu entrei na prefeitura, eu fiquei maravilhada com a redução de danos, que até então eu só conhecia e só defendia, né? A abstinência total, e aí que eu fui me deparando com essa clínica maravilhosa de cuidar do outro, independente da escolha, ou independente da situação que ele se encontrava, né? Nesse uso problemático ou não. Os CAPs AD foram criados nessa perspectiva. A gente criou aqui em Goiânia o único CAPS infanto-juvenil álcool e outras drogas. Não existia no Brasil nenhum CAPS infanto-juvenil específico para álcool e outras drogas. E aí, e trabalhava nessa redução de danos. Com muitas dificuldades, né? Porque os pais pensavam em redução de danos só naquela lógica de trocas de seringa, de trocas de substituição de substâncias, né? E aí, a partir do momento que a gente foi trabalhando o que que era a redução de danos, foi havendo aquela compreensão. E os CAPS ADs que foram criados até então, na época o CAPS Casa, que o Rondon e o Belém trouxeram, né, toda para nós todo o ensinamento e toda a prática universitariana, né? E também trabalhava dentro dessa lógica, mas vou te falar uma coisa, né? A resistência a trabalhar nessa perspectiva de redução de danos dentro desse momento histórico que eu te falei, foi só crescendo. As pessoas, a partir do momento que foi tirando o coordenador técnico que trabalhava ali com a equipe, né, instrumentalizando, os supervisores que vinham também e traziam esclarecimento, tiravam os equívocos, né, e a partir do momento que esses CAPs foram sendo enfraquecidos, né, politicamente, nada foi um acaso, foi politicamente mesmo, porque aqui em Goiás é onde a gente tem o maior número de clínicas psiquiátricas e é onde a gente tem mais casos também de internação em comunidade terapêutica. E aí, trabalhadores de CAPS AD refugando, trazendo suas resistências, trazendo seu conservadorismo e para não dizer assim, cuidados bem reacionários mesmo, na lógica da abstinência total, de se recusar a deixar com que esse trabalhador, com que esse usuário, quando estava numa situação de uso de drogas, participasse do CAPS. Né? Então, assim, o próprio consultório na rua perdeu, indo para a atenção primária, e perdeu um pouco não, a gente pode falar que 90% da força que a gente tinha da redução de danos. Então, agora, um dos eixos desse trabalho que a gente está fazendo no Nós na Rede é justamente o resgate da redução de danos, sabe? Mas é uma coisa assim que eu fico muito, muito preocupada, porque a resistência é muito grande. A gente percebe que trabalhadores que até então se calavam diante da estratégia, começaram a se sentir empoderados em resistir. E aí querer que acontecesse mesmo a abstinência total. Então, assim, há de se pensar em muita formação, em muita supervisão nesses serviços. Eu não fico nem tão preocupada com a questão estrutural, né? Mas eu fico muito, muito preocupada com a questão mesmo de nós, trabalhadores, de como que nós podemos, de alguma forma, ressignificar tantas situações de retrocesso, trazendo, né, novamente o ânimo, a força, a alma, do modelo psicossocial, trazendo novamente
O êxito que é tratar nessa perspectiva de redução de danos, né? Porque eu tenho, assim, durante todo esse trabalho que eu tive de mais de 30 anos com usuários de álcool e outras drogas, eu tenho N situações de êxito dentro dessa perspectiva de redução de danos, né? E por que não falar até de usuário que chegou à abstinência com a redução de danos, né? Então, muito complicado e muito complexo. Elaine, e o movimento nacional de pessoas em situação de rua, qual é a posição deles e que força ele tem esse movimento no sentido de garantir essa resistência e de ser, de certo modo, essa resistência? A gente tem aqui em Goiás, pessoas que dedicaram muito nesse movimento, sabe? Da população em situação de rua, mas que caminharam, em muitas ocasiões, muito sozinho, e que a pressão foi muito grande, né? Que chegaram a adoecer. Pessoas, assim, que eram pérolas, são pérolas, né? Eu não falo que é porque tá, às vezes adoece, ou às vezes dá uma parada, não significa que deixaram de ter essa resistência. E essas pessoas, elas estão participando dos comitês, sabe? De população em situação de rua. É, muito sofrimento, porque as pessoas não entendem que o movimento da população em situação de rua são formadas por pessoas que ou já viveram essa situação, e nessa história de rualização, essa pessoa, em muitas ocasiões, atualmente também, elas voltam para essa situação, e ao voltar, elas perdem um pouco a força, né? Elas pensam que são pessoas que têm que ter, na verdade, um caminho sem nenhuma oscilação em relação às defesas. O movimento aqui já foi muito forte. O movimento aqui já a gente trabalhou muito de perto com esse movimento. São pessoas assim muito queridas, mas que estão muito adoecidas por essa situação que eu tenho falado, sabe? Que precisam de muita ajuda. E que a gente vai tentando, sabe? Não, tá adoecido, vamos fortalecer, vamos chegar a um determinado momento, vamos ver se tem alguém que possa, de alguma forma, estar no seu lugar até que você consiga novamente, né? Mas é esse alto e baixo, sabe, professor? De às vezes ele está com a força total e em determinados anos de sumir, de realmente ficar sem nenhuma ação, e vai caminhando, sabe? Dessa forma. Elaine, a gente está caminhando para encerrar essa conversa, que eu diria dolorosa, no certo sentido, porque a gente vê como as coisas eram, como as coisas estão, e as dificuldades políticas que nós atravessamos. Mas eu lhe ouvindo, eu tenho certeza de que a memória está posta, a memória está aí, né? As coisas podem mudar, mas a memória do que foi feito e do que foi bem feito está aí. Mas a minha pergunta para você é uma pergunta mais para lhe provocar. De que tamanho está, então, a sua esperança hoje, diante disso que você tem vivido, no sentido da esperança, eu diria, Paulo Freireana, não de esperar que alguma coisa aconteça, mas de esperar ativamente, de esperançar, né, de ter fé em que alguma coisa é possível ser feito. De que tamanho está a sua esperança? Eu falo para o pessoal, né? Essa questão de esperançar parece que ela está dentro de mim, eu não consigo tirar, né? Apesar de eu ter aí de uns 3 anos para cá adoecido, com vários problemas cardíacos, tal, mas cada fresta que eu percebo que é possível a gente entrar para, de alguma forma, transformar a realidade, eu estou dentro dela. Sabe? Então, assim, por exemplo, quando o ano passado começou a falar desse projeto Nós na Rede, eu já fiquei maravilhada e já vou levantar e já quero participar. Isso eu já estava pensando em quietar com tudo, né? Aí meu esposo fala assim: ah, mas você não vai quietar, você falou que não ia. Não, mas aí cada fagulhazinha que eu percebo que é possível a gente pegar para acender a chama, né? Aí eu corro atrás. Mas esse esperançar, agindo mesmo, sabe? Eu continuo fazendo. E eu falo que não está 100% por conta que a idade vai chegando, as doenças aparecem, mas que tem companheiros
muito valiosos junto com a gente, que a hora que eles percebem que a gente está precisando de uma energia, eles estão trazendo a gente para a luta, sabe? Então eu falo que uns 80%. Então, é uma boa esperança, né? Uma boa esperança. Elaine, eu termino sempre minhas conversas lendo uma poesia que eu dedico ao entrevistado, à pessoa que generosamente me acordou um tempo de sua vida para conversar sobre essas questões. E eu estava procurando onde é que eu ia achar uma poesia que parecesse com você. E aí eu voltei lá ao livro do Marcos Vinícius de Oliveira, o nosso Marcos Matraga, que foi assassinado, se não me engano, já há quase 8 anos, e até hoje sabe-se o que foi, mas não politicamente não se conseguiu resolver, não se prendeu os mandantes do assassinato de Marcos. E aí eu pensei, eu vou achar alguma coisa para lá no livro de Marcos Vinícius, e encontrei, no finalzinho do livro, tem uma poesia relativamente longa, que tem o título de Caminhante. Eu acho que você é um caminhante, né, pelo que eu conheço de trabalho, e ele escreveu assim, ó, caminhante, 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 onde vai essa estrada? Esta estrada, esta estrada não vai, meu amigo, por ela sigo eu, passo a passo na jornada. No seu começo me esqueci, por seu fim não perguntei. Nos caminhos já trilhados, pouca coisa te direi. Que essa estrada sinuosa, de aparência tão vulgar, aos meus pés já seduziu, não detém o meu parar. Caminhante, caminhante, no que me dizes, o ensino salta, o insano salta. Como pode a música, o maestro reger sem pauta? Ah, das notas eu nunca soube, e de muitas coisas mais. Do meu corpo já cansado, ignoro os próprios ais. Que essa estrada sinuosa, de aparência tão vulgar, aos meus pés já seduziu, não detenho o meu parar. Eu acho que você não vai parar nunca. Eu acho que Marcos devia estar pensando em você e em outros tantos pelo Brasil que E dificilmente você sabe, vão e ter você sabe, parado. e você sabe que ele teve aqui em Goiânia também, Sim. várias vezes, né? E nesse curso agora da Fiocruz, né, Nós na Rede, tanto ele como você aparecem em todos os textos. Eu fico maravilhada, eu falo, você é o meu mestre aqui, o grande inspirador e provocador de cá. Tô feita com esse curso. Eu tenho caminhado e você tem me ajudado muito a caminhar, você sabe disso. Com suas provocações, com seu trabalho, eu tenho muito prazer. E eu diria, uma coisa boa do meu trabalho foi de conhecer, ir a Goiânia e acompanhar a sua trajetória, ficar torcendo pela sua dissertação de mestrado, dizendo, Elaine, tem que sair essa dissertação, e ela saiu, e você continua firme. Então, eu quero lhe agradecer de coração, lhe agradecer essa conversa e desejar que você continue firme e forte na defesa de uma clínica política, como você chama, dessa clínica social que nos interessa tanto. Então, obrigadíssimo. E até Gratidão é toda minha, né? Toda então, minha. obrigado, Elaine. Então, você que assistiu a nossa conversa, ou que ouviu a nossa conversa, se você gostou, dá um like, comunica a outras pessoas, compartilha e inscreva-se no canal Conversando com ele. Até a próxima conversa. Obrigado.